responsabilidade, é porque ele se responsabiliza. Porque a palavra não é minha, a palavra não é sua, a palavra é dele. Sou grato aos irmãos que veio hoje, um dia chuvoso, e Deus, a palavra diz que Deus busca os verdadeiros adoradores, e o Senhor te encontrou. Amém? Glorifica Ele por causa disso. Eu peço que os irmãos abram vossas Bíblias em Lucas, Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 7. Glória a Deus. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 7. Glória a Deus. Todos acharam, amém? Eu vou estar lendo aqui o versículo 1, em seguida o versículo 11. Diz assim: depois de concluir todos esses discursos perante o povo, entrou em Cafarnaum. Versículo 11. E aconteceu pouco depois, e ele a cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. Pode se assentar. Glória a Deus. Este capítulo de número 7, ele é um tanto quanto especial, porque estudando esse capítulo nós vemos alguns contrastes muito interessantes. O capítulo 7 ele tem 17 versículos, e 2 episódios aconteceu aqui, no mesmo contexto. Aqui nós vamos ver no início do capítulo 7 a respeito de um servo de idade avançada que está à beira da morte. E do meio do capítulo, a partir do versículo 11, nós vamos ver um jovem que está morto. Capítulo 7, seu início, um velho de idade avançada à beira da morte. No meio do capítulo, um jovem que já está morto. Do versículo 11 em diante, nós vamos ver aqui que é o dia seguinte de Jesus Cristo. Nós vamos ver que é o dia seguinte do seu diaconismo, da sua missão para aquele período. O capítulo 1 ao 10, nós vamos ver que é o dia anterior de Jesus Cristo. No dia anterior ele opera em Cafarnaum. No dia seguinte Jesus ele opera em Naim. Então Jesus ele é aquele que opera no dia seguinte e no dia anterior. Dia anterior em Cafarnaum, dia seguinte em Naim. E Hebreus capítulo 13, versículo 8 vai dizer que Jesus ele é o mesmo ontem, no passado, ele é o mesmo hoje e no presente, e ele é o mesmo sempre, o tempo que há por vir. Glória a Deus. Jesus ele opera no dia seguinte e no dia anterior. E se tem algo que você está esperando de Deus e ainda não aconteceu, se tem algo que você está passando e você ainda não mudou a situação da sua vida, de repente você está numa página negativa da sua vida e você ainda não viu mudança, não se preocupe com isso, porque o que Jesus não fez ontem, Ele pode fazer hoje, e o que Ele não fez hoje, Ele vai fazer amanhã, porque o mesmo Senhor que opera no dia anterior e no dia seguinte, Ele é o mesmo que está aqui nessa noite para mudar a sua vida. No capítulo 7 inicia com o texto dizendo que Jesus ele concluiu um sermão, ele concluiu uma pregação, uma ministração. E aqui é interessante porque mostra o desempenho de Jesus de terminar aquilo que ele começa. Porque aquele que começou a boa obra na sua vida, ele é fiel para terminar. E se de repente tem alguém que começou a boa obra na tua família, se de repente tem alguém que aceitou Jesus e não vem mais para a igreja, se de repente tem alguém que aceitou Jesus aqui e perdeu o ânimo de estar na presença do Senhor, não se preocupe, porque todos somos vasos, e vaso é de barro, e Deus ele é o único que chama o barro de vaso. Existe o vaso bom e o vaso ruim, assim como tem o barro bom e o barro ruim. Em Jeremias capítulo 18, no seu versículo 4, nós vamos ver que Jeremias ele chega na casa do oleiro, e ele vê o oleiro trabalhando e diz assim, diz assim, como o vaso que ele fazia de barro, ou seja,
o vaso ainda estava em processo, não estava pronto, então ele ainda era barro. Mas Deus olha para aquilo que é barro e chama de vaso. Então, se tem alguém que começou na obra de Deus e não terminou, não se preocupa, porque por mais que o barro seja imperfeito, o oleiro ainda está com as mãos sobre ele. E você quer saber o que é melhor? Por mais que o vaso esteja quebrado, por mais que o vaso esteja espedaçado, ele não é jogado fora, porque na olaria não tem lixeira. No momento certo, o Senhor ele vai te buscar de novo. No momento certo, o Senhor vai lá, busca, amassa e refaz novamente. Glória a Deus. Nós vamos ver aqui que existe um centurião em Cafarnaum. Centurião, ele vem de centúria, um líder de 100 soldados. E esse centurião, ele contrata um servo para exercer certas tarefas na sua casa. A palavra de Deus vai dizer que esse servo ele era muito estimado. O tempo passa na casa daquele servo e ele consegue ganhar alguma reputação com seu senhor. Pelo tempo que ele passou exercendo a sua função na casa do centurião, ele passa de servo para muito estimado. Estimado define 3 palavras: amado, querido e apreciado. Aquele servo não se tornou somente um servo, mas um membro daquela família, porque ele era amado, ele era querido e apreciado pelo seu senhor. E pelo tempo passar, a idade daquele servo se avança, e a Bíblia diz que ele entrou em enfermidade e está à beira da morte. A palavra de Deus não diz, mas eu quero conjecturar aqui. Eu creio que quando o seu centurião viu o servo à beira da morte, doente, acamado, 3 alternativas surgiram. A primeira, olhou para o servo que não serve mais para nada, que está inútil, não pode mais exercer a sua função porque está acamado. Dispensar o servo e contratar outro no seu lugar. Segunda alternativa, manter o servo dentro de casa e contratar outro no seu lugar. Mas ele não escolheu nenhuma das duas. Ele preferiu a terceira alternativa, que é a alternativa de risco. É manter o servo, não contratar ninguém para exercer a sua função, mas procurar um recurso para que aquele servo volte a servir. Procurar um recurso para que aquele servo volte a se erguer, a melhorar. E esse centurião, por ser romano, ele tinha outras culturas, ele servia a outros deuses, mas ele tinha algo no seu coração que nós possamos chamar de qualidade, que é uma qualidade que Deus está procurando e muita gente não está encontrando: gratidão. Aquele homem, ele olha para aquele servo e sente gratidão pelo ofício, por tudo, pelo tempo que ele passou exercendo ali. Porque existe uma diferença daquele que gratidão, ele não olha o seu futuro, ele não te como que eu posso dizer, ele não te respeita visando o que você pode fazer por ele hoje. Ele não te respeita visando o que você pode fazer por ele amanhã. Isso aí é o interesseiro. O grato, ele olha pelo que você fez por ele no passado. E o centurião, entendendo isso, reconhecendo isso, ele sentiu gratidão por aquele servo. E eu quero dizer algo para a igreja. Isso aqui é um ensinamento muito grande para a igreja. Se de repente você exercia certa função no seu ministério, de repente você louvava, hoje não louva mais. De repente você pregava, hoje você não prega mais. De repente você dirigia, hoje não dirige mais. Regia algum departamento, hoje não rege mais. Seja grato ao ministério, porque o ministério, ele não te põe para fora. O ministério, ele não te rejeita. Porque com Deus, cada um tem o seu lugar. Deus, ele não faz acepção de ninguém. Eu não posso substituir você, assim como você não pode me substituir. O seu lugar ainda está aqui. De repente você possa estar se sentindo como aquele servo, mas fique. De repente você não tem mais ânimo de estar aqui, porque você fazia algo e hoje não faz mais. Meu Deus. Mas seja grato ao ministério que te acolheu, assim como a igreja é grata com você. Glória a Deus. Porque gratidão, eu não posso olhar para você e falar assim, chegar no meu líder e falar: tira aquela pessoa que não serve mais, me põe no lugar dela. Se eu for ignorante, se eu for interesseiro ministerialmente, eu vou fazer isso. Mas lembrando do que você fazia aqui quando você exercia certa função,
eu vou falar, hoje não prega mais, hoje não louva mais, hoje não dirige mais, hoje não é mais líder. Mas quando exercia, já foi bênção na minha vida. Quando exercia, eu já vi Deus usando. Então permaneça aqui. Glória a Jesus. Aleluia. Jesus, ele entra em Cafarnaum. Jesus em Cafarnaum, segundo Marcos capítulo 2, ele tinha uma casa. E na cidade onde ele tinha uma casa, o seu nome era conhecido pelas maravilhas que Jesus fazia. Jesus era conhecido pelos milagres que ele fazia. E essa notícia de que Jesus está em Cafarnaum chegou até a casa do centurião. E alguém disse para o centurião: sabe quem está aqui? Jesus. Jesus. E qual é a fama desse homem? Jesus é aquele que você vai como nada, mas volta como alguém. Jesus é aquele que você vai enfermo e volta curado. Jesus é aquele que você pode chegar lá morto, mas salta para a vida, porque Ele é o dono da vida. O centurião, então, ele, acostumado a planejamentos de guerra, ele coloca 2 planos em ação. A palavra vai dizer que na casa do centurião tem 2 grupos de pessoas. O primeiro, as pessoas mais velhas, mais sábias, que na tradição judaica é conhecido como anciãos. O segundo grupo de pessoas, um grupo de jovens amigos daquele centurião. Então ele envia até Jesus o primeiro grupo, o grupo de anciãos até Jesus. E diz: vai lá, traga Jesus à minha casa, que a minha casa carece da providência dele. A minha casa carece da presença dele aqui. Aqueles homens vão até Jesus e dizem: Senhor, é digno que o Senhor conceda isso ao meu Senhor, porque Ele nos ama, Ele ama a nossa nação, e Ele mesmo construiu uma sinagoga. A estratégia do centurião foi falar para Jesus o bem que o centurião faz para o povo de Deus. Com isso, Jesus, se tem alguém que faz questão de eu estar na casa dele, eu faço questão de ir. Você faz questão de Jesus estar na sua casa? Se tem uma casa que faz questão da presença do Senhor, o Senhor diz nessa noite: eu faço questão de estar lá. Jesus, então, ele vai. E quando o centurião fica sabendo que Jesus está indo, ele manda o segundo plano em ação, o grupo de jovens. Vai lá, avisa Jesus que não precisa vir na minha casa. Mas por quê? Eu não entendi. Você pediu para ele vir? Não. Depois do que eu fiquei sabendo dele, a minha casa não suporta essa presença. Depois de tudo que eu fiquei sabendo a respeito dele, a minha casa não é digna da presença dele. Se eu não fui digno de ir até ele, quanto mais a minha casa suportar ele aqui dentro. Mas vai lá, diz para ele que por causa de tudo isso, despertou a fé no meu coração. E basta que ele diga uma palavra. Quantas palavras? Uma palavra. Em 2 horas de culto, Deus fala muitas palavras aqui. Tem gente que sai e ainda não acredita. Fala para ele lançar uma palavra, que o meu servo será curado. Aquele grupo de jovens vai: Senhor, não precisa mais ir na casa do meu Senhor. Por quê? Porque ele disse que não é digno de te receber na casa dele, assim como ele não foi digno de vir até a tua presença. Mas ele disse que o Senhor lança uma palavra e o servo dele ficará curado. A palavra de Deus vai dizer que Jesus, ele se maravilha daquilo. E ele diz que não viu fé em toda Israel. Você sabe o que é isso? É você viver em um mundo físico, mas andando naquilo que é sobrenatural. Aquele centurião, ele sentiu isso. Ele viu que podia viver no mundo físico e viver o sobrenatural do Senhor. Talvez para você entender, viver no mundo físico e andando no sobrenatural é andar nos caminhos de Deus. Mas andar nos caminhos de Deus é um caminho sem volta. Porque se você voltar, você vai sofrer algumas consequências. Por exemplo, andar por fé tem a definição de que você está andando, Deus está colocando o chão para você pisar. Você pisa, na medida que você tira o pé, Deus tira o chão de trás. Se você parar, Ele não coloca. Se você voltar, você cai. Sabe por que muita gente começa na presença de Deus e desiste? Sabe por que muita gente começa na presença de Deus e desvia? Sabe por que pregadores, pastores, hoje, você vai lá em São Paulo, você vê muitas pessoas moradores de rua, e muitos deles lá são presbíteros e pastores.
é porque, ao invés de continuar, desacreditou e voltou. O que aconteceu? Não tem chão para isso. Ele cai. Mas Jesus, ele é misericordioso. Deus, ele é misericordioso. E a misericórdia dele é suficiente para alcançar aquele que está caído e levantar novamente. Porque a palavra de Deus diz que ele levanta aquele que está batido. Então, Jesus, ele pega e diz: volta lá, que o servo está curado. Você entende que Jesus, ele está distante da casa. Jesus, ele está de lado de fora. A palavra foi lançada, mas para aquele que crê, a palavra que é lançada do lado de fora, ela tem poder de operar lá do lado de dentro. A palavra que é lançada daqui, se você crê, ela pode estar operando lá agora, na tua casa. Ela pode estar operando lá na tua família nesse momento. Você só precisa crer. Você só precisa acreditar. Aquele centurião, ele não precisou que Jesus entrasse na casa dele para acreditar que ele podia fazer alguma coisa. Aquele centurião não precisou de ver Jesus tocando no servo dele para acreditar que aquele servo podia voltar a ter saúde. Ele só precisou de uma palavra. E a palavra está indo contra o coração de gente nessa noite. A palavra está entrando no coração de pessoas nessa noite. Se você ainda tinha um pingo, um vestígio de dúvida, nessa noite você vai sair daqui crendo. É você sair e voltar lá e ter novidade na sua casa. Aquele grupo volta. Grupo de duas pessoas, dois grupos. Os anciãos e os jovens. Nós vemos aqui que quando eles voltam, eles encontram o servo curado. Você sabe o que é isso? Jesus, eu vou fazer uma pergunta aqui. Jesus, ele curou aquele servo na vinda ou na volta daqueles homens? Na vinda ou na volta, irmãos? Jesus mandou ele voltar. Jesus curou o servo na volta. Sabe por quê? Porque o máximo que o teu vizinho fofoqueiro, o máximo que o teu vizinho curioso usado pelo inimigo viu, foi você vindo até o culto. Mas o interessante não é você vir para o culto. O interessante é quando você volta. A novidade não recebe quando você está aqui. A novidade está quando você volta. Você vem aqui como um necessitado, mas você volta como um vitorioso. Você vem aqui necessitado de algo do Senhor, mas você volta com providência. E tudo isso por causa da palavra, que se crê, ela tem poder de operar. Independente de onde esteja, independente da situação e da circunstância, ela tem poder de operar. A palavra de Deus diz que a fé, ela vem do ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Aqui, nós entramos aqui no versículo 11, que aqui já é o dia seguinte de Jesus. Nós saímos do dia anterior, onde Jesus operou com uma palavra. Agora nós vamos entrar no dia seguinte. E o dia seguinte vai falar que Jesus agora está em Naim. E Naim, na geografia daquela época, Naim era uma cidade. A palavra diz que é uma cidade, mas ela tinha uma entrada e uma única saída. E era uma cidade íngreme, ou seja, era alto. Para a pessoa chegar até Naim tinha que subir. Para sair de Naim tinha que descer. Jesus, ele está indo para Naim. E está vindo um cortejo, um funeral, uma viúva seguida de uma multidão. E a Naim, ela diz, a tradução de Naim é cidade do consolo, ou cidade que consola. E nós vemos aqui que a palavra de Deus vai dizer que Jesus, chegando em Naim, ele encontra um funeral, uma viúva levando o filho que acabou de morrer, e uma multidão. E essa multidão está seguindo aquela viúva. E naquela época, a viúva, ela não era valorizada. Uma mulher viúva, ela não era bem vista para a sociedade. Era uma pessoa rejeitada, uma pessoa sem valor algum. Mas a cidade do consolo não é somente na fachada da entrada da cidade. Realmente é isso. Porque nós vemos aqui uma multidão seguindo aquele cortejo funeral. Isso aqui serve para nós selecionar as nossas amizades. Porque nós temos grupo de amigos no WhatsApp, nós temos amigos no Facebook, nós temos amigos no Instagram.
Nós temos grupos onde nós nos se reúnem ali pela rede social e combinam uma festa para comemorar. Mas quando chega o momento de levar caixão, esses amigos vão estar com você? Quando chega o momento de chorar com você, eles vão estar com você? Então nós precisamos rever as pessoas que nós colocamos dentro da nossa casa. Nós precisamos rever as pessoas que nós colocamos perto da gente. Porque nós temos que andar com pessoas que nos levam para perto de Deus. Nós temos que andar com pessoas que quando nós estamos num momento bom, elas estão conosco. Quando nós estamos num momento difícil, elas também estão conosco. Aleluia, Jesus. Naquele tempo, a viúva ela tinha uma certa prioridade no caminho. Quando alguém está indo em um funeral, naquela época, o cemitério ficava longe da cidade, ficava fora da cidade. Quem está vindo de encontro e dá de frente com o cortejo, duas coisas ele tem que fazer: parar e esperar que aquele cortejo passe, ou se juntar ao cortejo, ir até o enterro e depois voltar e seguir o seu caminho. E a palavra de Deus vai dizer que ali tem uma porta e é descida, e mais uma vez aquela viúva está descendo a ladeira da angústia. Mais uma vez aquela viúva está descendo a ladeira da tristeza, a ladeira da perca, porque ela já tinha perdido o seu marido e tem que conviver agora com a dor de ter perdido o seu filho. Mais uma vez ela está descendo com a ladeira da dor. E aquela porta parece que fala com ela. É como se a viúva passasse pelaquela porta e lembrasse que há pouco tempo ela tinha passado com seu filho vivo, mas enterrando o seu pai. É como se a porta olhasse para ela e fizesse ela baixar a cabeça. Só que ela não percebeu que tinha uma porta diante dela que pode reviver, ainda que esteja morto. Ela não tinha percebido que tinha uma porta diante dela que pode abrir porta no lugar onde não tem porta, que pode tirar diante de você aquela porta que te envergonha e te coloca uma porta que te leva para ser lembrado e respeitado no céu. Porque o mundo pode não te valorizar, mas tem alguém lá em cima que olha para você e reconhece todo o seu valor. A palavra de Deus vai dizer que Jesus ele para e olha para aquela mulher. E você pode fazer certo questionamento a respeito disso, porque aquela mulher estava chorando. Jesus vê ela chorando, e a Bíblia diz que Jesus ele se compadece de íntima compaixão. Sabe o que é isso? Jesus ele sente o que você sente. Jesus ele não olha somente as tuas lágrimas no exterior não. Jesus ele consegue enxergar a dor da sua alma. Jesus ele sente profundamente tudo aquilo que você está sentindo, e ele só não sente como ele também está vendo. A palavra de Deus vai dizer que ele olhou para aquela mulher. E alguém pode chegar e falar assim: mas Jesus podia simplesmente voltar aquele jovem à vida, e aquela mulher pararia de chorar. Só que tem algo aqui interessante, tem um precedente interessante aqui. Antes de Jesus fazer algo por você, Jesus ele vai fazer algo em você. A tristeza daquela mulher estava condicionada à morte do filho. Se Jesus simplesmente chegasse e ressuscitasse aquele menino, na outra vez que ele adoecesse, ela voltaria a ficar triste. Mas para isso não acontecer, Jesus primeiro olha para ela e sente o que ela está sentindo. Jesus chega nela e diz: não chore, porque antes de fazer algo por ela, ele vai fazer algo nela. Se alguém perguntasse para aquela viúva, sem Jesus, qual foi o dia mais triste da sua vida? Ela poderia dizer: o dia mais triste da minha vida foi no dia que eu perdi o meu marido e em seguida perdi o meu filho. Por quê? Porque eu fiquei sozinha, abandonada, desesperada, e ter que passar a dor de duas perdas. Mas se alguém fizesse a mesma pergunta para aquela viúva com Jesus, ela vai dizer: alguém vai perguntar, qual é o dia mais feliz da sua vida? Ela vai dizer: qual é o dia que o meu filho morreu. Mas por quê? Porque eu tive um encontro com o Senhor. Se alguém perguntasse para Jairo: qual foi o dia mais triste da sua vida? Ele poderia dizer: foi o dia que a minha filha morreu. Sem Jesus, mas com Jesus. Qual é o dia mais triste, mais feliz da sua vida? Foi o dia que a minha filha morreu. Por quê? Porque Jesus entrou na minha casa. O centurião
questão: qual o dia mais feliz da sua vida? Foi o dia que o meu servo adoeceu. Por quê? Porque Jesus lançou a palavra diante de mim e a minha casa foi alcançada pela graça dele. Maravilha, Deus. E muita gente não entende porque de certas percas. Muita gente não entende porque certas coisas acontecem na nossa vida. As pessoas começam a questionar e separar: eu estou servindo a Deus, eu estou na presença, estou fazendo tudo certinho. Não é para mim passar por isso. Mas a pessoa não entende que aquilo ali é um processo. Que existe um processo entre o começo e o término. E muitas vezes, se aquela viúva não tivesse perdido, ela não passaria na porta. Se aquela viúva não tivesse perdido, ela não descia a ladeira da angústia. Se aquela viúva não tivesse perdido, ela não encontraria Jesus. Então Deus permite certas coisas acontecer na nossa vida, para nós não lembrar que existe um Deus nos céus e na terra que opera a seu favor. Aleluia. E antes da gente chegar, ajoelhar o nosso joelho, orar a Deus e pedir um milagre, nós temos que pedir para o Senhor: faz alguma coisa em mim, não faça por mim. Olha aí. Jesus, ele renovou a alma daquela mulher. E é isso que nós temos que pedir. Nós temos que pedir renovo de alma. Nós temos que pedir renovo de espírito. Nós não temos que ficar condicionados a somente milagres. Porque no dia que Jesus não fizer nada por nós, nós vamos questionar, nós vamos desviar, nós vamos sair da presença. Esse Deus não serve para mim. Porque um verdadeiro discípulo, ele adora no dia bom e no dia ruim. No começo nós vamos ver que Jesus está acompanhado de uma multidão e também dos seus discípulos. E há uma divisão aqui. Porque está dizendo aqui, versículo 11: e aconteceu pouco tempo depois, ia ele à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos, e uma grande multidão. Existe uma diferença entre a multidão e uma diferença entre o discípulo. Os discípulos estão seguindo Jesus porque eles querem receber, porque Pedro recebeu a cura da sogra, mas eles também estão seguindo Jesus para aprender. A multidão está seguindo Jesus somente por aquilo que ele tem para oferecer, somente porque estão impressionados por aquilo que Jesus faz. E o discípulo que é discípulo, ele não segue Jesus pelo que ele faz, ele segue Jesus pelo que ele é. Porque se você precisa de um milagre, ele é o dono do milagre. Se você precisa da cura, ele pode fazer a cura. Se você precisa de porta aberta, ele é o dono da porta. Ele é a porta. É vida que vocês precisam, ele fala: eu sou a ressurreição e sou a vida. Aleluia, Deus. Pensando. Nós vamos ver que Jesus, ele chega naquela mulher e fala: mulher, não chore. Mulher, não chore. Ele fez algo por ela ali. Ele fez algo nela. E em seguida, ele toca no esquife. E tocando no esquife, aqueles homens param. Aqueles homens carregadores param. Jesus, ele diz: jovem, eu te digo, levanta. Ele não falou: jovem, ressuscita. Porque aquele jovem, ele foi ressuscitado no momento que Jesus tocou. Aquele jovem não ressuscitou no momento que Jesus falou. Jesus mandou ele levantar. Porque no momento que Jesus mandou ele levantar, ele já estava vivo. A palavra de Deus diz que ele levantou e começou a falar. Porque as coisas mudam no momento que Jesus toca na gente. E o momento que Jesus toca na gente é naquele momento que nós estamos num dia difícil, nós estamos passando por uma provação, nós possamos estar no meio do vale, mas a partir do momento que nós nos humilhamos na presença de Deus, dizendo: Senhor, eis-me aqui, nós estamos deixando ser tocado pelo Senhor. Aleluia. E é aí que a providência vem. Esse é o segredo, é se humilhar. 1 Pedro capítulo 5, versículo 6 e 7 vai dizer: humilhai-vos debaixo da potente mão do Senhor, para que no vosso tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Aleluia. E é isso que você tem que fazer. Você tem que lançar sobre Deus tudo aquilo que te aflige, tudo aquilo que te oprime, tudo aquilo que tira as suas noites de sono, porque só conhece no dia seguinte quem viveu o dia anterior. Só conhece que é tristeza quem um dia foi alegre. É por isso que o salmista vai dizer no Salmo 30, verso 5, a parte B, que o choro ele dura uma noite, no dia seguinte
no dia anterior, mas no dia seguinte a alegria vem pelo amanhecer. Glória. Jesus, ele está nessa noite aqui. Glória a Deus. Jesus, ele não está aqui e fazendo por quem não veio. Porque a palavra não está sendo lançada para quem está em casa. A palavra está sendo lançada para quem está aqui. A palavra está sendo lançada para quem é discípulo, e não para quem é multidão. E se você está aqui hoje é porque você é discípulo. Você não está aqui só para receber. Você está aqui para aprender. E aprender e pôr em prática. E a palavra de Deus vai dizer que todos aqueles, vendo que aquele jovem se levantou, todos se apoderaram de temor e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Você consegue ver que muitas coisas Deus permite acontecer na sua vida, para quando chegar o momento de Ele fazer algo bom por você, aquilo ali não é para impressionar ninguém, mas sim para converter. Aquilo que você recebe de bom não é para impressionar o teu vizinho, é para servir de testemunho para converter. Aleluia. Glória. É para ele olhar para você e perguntar: como que isso aconteceu? Aí você dizer para ele: antes disso acontecer, eu passei por um processo de perca. Antes disso acontecer, eu passei por um processo de dor. Antes de eu ser exaltado pelo Senhor, eu passei por um processo de angústia. E ele vai dizer: eu estou passando por esse processo, e eu vou servir esse Deus, porque eu quero chegar nessa fase. Eu quero chegar na fase de viver a abundância com Cristo, de viver a paz que excede aquele todo entendimento, de viver a graça, o teu privilégio de estar na graça do Senhor. Então, quando recebemos algo do Senhor, não mostre, não faça inveja, não se exalte daquilo. Aquilo que Deus dá, Ele não tira. E quem diz isso é mentira, é mentiroso. O que Deus dá, Ele não tira. Só que Ele fecha a porta para você. Aquilo que Deus te dá tem que se encaixar na onde encaixou o centurião. A qualidade de gratidão a Deus. Aleluia, Jesus. Sabemos que nós estamos aqui, tudo aquilo que Deus proporcionou na nossa vida, nós estamos usando pela misericórdia dele, mas não pertence a nós. Nada do que temos é nosso. E não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus. Salmo 24 vai dizer que do Senhor é a terra em toda a sua plenitude, e todos aqueles que nela habitam. Aleluia, Jesus. Tudo é do Senhor, inclusive aquilo que você tem, aquilo que Deus permitiu você ter. Glória a Jesus. E nesta noite, você saia daqui sabendo que você vai sair daqui vitorioso. Aleluia. Que eu profetizo uma volta melhor para você. E você vai chegar na sua casa e vai ter novidade. Você vai chegar na sua casa e vai receber notícia boa. Você vai chegar na sua casa e aquele processo difícil que estava acontecendo na sua vida vai mudar. A situação no meio da sua família vai mudar. A porta de emprego que você precisa, Deus vai abrir. Mas antes de você se condicionar a esse milagre, peça renovo. Saia daqui renovado, em nome de Jesus. Glória a Jesus. Amém? Quem recebe essa palavra? Aplauda Jesus em nome de Jesus.